Então vamos lá. Boa noite, nós estamos então agora na sequência da aula e ainda estamos tratando da criação, já na parte final, e nessa parte final da criação nós vamos tratar sobre a queda ou ser humano decaído. Então eu vou iniciar com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a nossa última pergunta era do plano de Deus que o homem sofresse e morresse? Né? Então foi a última pergunta que a gente fez, que é a pergunta número 66 no YouCat. Né? E o que decorre dessa pergunta, já foi respondida, não é? O que decorre dessa pergunta justamente é uma questão. E se o homem não tivesse caído? E se não houvesse a queda? Em outras palavras, significa dizer, e se o homem continuasse no estado de inocência? O que é o estado de inocência? Sem a queda, sem o pecado. E sem aquilo que a gente chama o pecado original. Pecado original, gente, não é porque é aquele o mais original possível. Eu vou pecar de um jeito, que ele é tão original, né? Que ninguém fez igual até hoje. Tem gente que acha que pecado original é isso. Não. Pecado original é o que está na origem do pecado. Né? O pecado original porque remete à origem do pecado. Como é que o pecado entrou no mundo? Tá? Bom, o pecado entrou no mundo, né? Nós dizemos de maneira cristã, a nossa fé cristã testemunha isso, o pecado entrou no mundo pela desobediência humana. Né? Tanto que tem uma oração eucarística, né, que diz, né, a obediência de Cristo restaurou o que a nossa desobediência fizera perder. Eu escutei aí? Né? Então, a obediência de Cristo até a morte, não é isso que fala São Paulo? Aliás, foi a leitura, né, desse domingo na exaltação da Santa Cruz, dia 14, é justamente essa leitura, né? Ele, sendo de condição divina, não usurpou do seu ser igual a Deus, mas, né, assumiu a condição de um escravo, fazendo-se homem, tornando-se obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Então, a obediência de Cristo restaurou o que a nossa desobediência fizera perder. Então, o pecado, ele aparece, ele surge pelo fato da desobediência. Mas no fundo, o que ele é mesmo? É uma rejeição a Deus. Né? Ele é uma rejeição a Deus. Eu não quero. Né? É como um pai fala para o filho, olha filho, faz assim que é melhor. O filho fala, não quero saber. Para de me encher o saco, velho. Né? Graças a Deus só acontece, né, lá na Groenlândia, né? Como vocês bem sabem, só na Groenlândia. Entendeu? Então, esse rejeitar, que é interessante também, eu só posso rejeitar alguém? Eu só posso rejeitar quem ama? Não é? É algo que está ali como uma consequência do pecado, mas que é um retrato da origem do pecado. Né?
como eu dizia, né, na outra aula, e volto com o mesmo exemplo, tudo é teu, menos esse aqui, ó. Esse não. Esse aqui é meu. Tudo é teu. Esse é meu. E aí o homem quer o quê? Quer o menos, né? Aquilo que Deus falou, menos esse, é o que ele quer. Né? Então, o pecado justamente entra desse modo. Como eu fazia a pergunta anteriormente, vou justamente responder. No estado de inocência. Né? No estado de inocência. O homem era para viver eternamente? Era? No estado de inocência, o homem era para viver eternamente? Então, eu vou dizer justamente o que diz Santo Tomás de Aquino. Né? Santo Tomás de Aquino fala uma coisa que é bem interessante sobre o estado de inocência. No estado de inocência, se o homem era eterno, ao que se deve essa eternidade? Não é ao corpo. Porque o corpo não é corruptível? Não é? Corpo não é corruptível, gente? É. Corpo não acaba? Não envelhece, morre? Não é corruptível? Mas volto a uma distinção feita na aula anterior. A distinção feita na aula anterior é que uma pessoa só vive com um corpo unido a uma alma. Não existe alma penada, viu? Aliás, essa palavra é uma palavra muito confusa. Porque a gente acha que alma penada é uma alma que tem o quê? Pena, e por isso ela avua. Não. A alma penada vem de penas. Penas devidas. Né? Penas devidas. Eu fiz um crime, eu tenho uma pena. Entendeu? Eu cometi um pecado, por causa desse pecado eu tenho pena. Mas não é pena, não é pena de ave, não. Então a gente vai imaginar um monte de alma parecendo galinha, né, por aí. Não, não é. A alma não parece galinha. As penas são as penas devidas pelos crimes, pelos pecados, pelas nossas injustiças, infidelidades, etc. Né? É daí que veio o termo alma penada. Mas, ao longo das nossas deturpações históricas, a gente começou a achar que a alma penada era uma alma que saía voando por aí. Que era cheia de pena, igual a pena do pato, do ganso, da galinha, da águia, né? Sei lá mais quem, do avestruz, né? E aí o povo falava, quero ter uma pena, uma alma penada de pavão. Né? Bem bonita assim, né? Não, não tem essas penas, não. Tá? Então, o homem no estado de inocência é feita para a eternidade? Sim. Santo Tomás responde, sim. Devido ao quê, se o corpo é corruptível? E aí, Santo Tomás responde, como uma alma vive unida ao seu corpo, e a alma é o princípio vital do corpo, é por força da alma inocente. O que quer dizer alma inocente? Que sem pecado, é por força da alma inocente que o corpo, que é corruptível e é material, se mantém para a eternidade. Né? Santo Tomás responde justamente dessa maneira. A vitalidade do corpo era fornecida por quem? Pela alma no estado de inocência, pela alma sem pecado. Que, a partir do momento que o pecado entra no mundo, o que acontece? O homem perde. E aí a morte entra. Né? Então, só para a gente saber isso. Bom, a partir da primeira queda, todo pecado é transmitido ininterruptamente para todos os homens. Um homem pecou, logo todos pecaram. Não tem, gente, homem que nasce sem pecado? Não tem. Não tem. É transmitido. A única criatura, né, humana
criada sem pecado. Jesus não foi criado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não é Jesus, porque Jesus não foi criado. Aliás, a gente confessa isso na profissão de fé. Ele é o quê? Gerado e não criado. A única criatura criada sem pecado foi quem? Maria. Por que Maria? Porque precisava gerar o Filho de Deus. Então foi a única criatura criada sem pecado. Aliás, é uma jaculatória que a gente recorre sempre na nossa fé, né? Ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Gente, vocês nunca escutaram essa jaculatória, né? Ninguém reza terço aqui pelo jeito, hein? Ó Maria, concebida sem pecado original. Vamos lá, gente. Rogai por nós. Isso, esse aí mesmo. Isso aí já é acréscimo da comunidade, né? A primeira parte é onde ela para. Jaculatória para na primeira parte. Rogai por nós que recorremos a vós, ponto. Tá? Houve um acréscimo aí ultimamente, né? Um acréscimo. Mas ela acaba ali. E isso, né, se dá não por causa de Maria mesmo, mas por causa de Cristo. Afinal, também é uma coisa que nós confessamos pela fé, que faz parte das Escrituras e da tradição da igreja. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Não é? Tudo é dele, por Ele e para Ele, não é isso? Então, também, Maria é preservada em vista daquele que ela geraria no seu ventre. Não é? Então é essa questão. A única criatura criada, então, sem pecado. Vamos lá. Sim. Então, ó, a gente fala nos mesmos termos que aconteceu quando a gente tratou dos anjos. Os anjos, no sentido de serem seres espirituais, não são seres materiais, corpóreos. No sentido de serem seres espirituais, tem duas coisas que todo ser, né, possui. Todo ser pessoal, vamos dizer assim. Tem inteligência e tem vontade. Os anjos têm inteligência e têm vontade. Eles veem a Deus, ver a Deus persuade de tal maneira que eles podem, não é, saber que aquilo é o plenamente perfeito, mas têm vontade. Podem escolher um outro caminho. O homem, inicialmente, no estado de inocência, também tem isso. O homem, né, conhece a vontade de Deus e as suas determinações para deconversar pelo amor de Deus. O homem também tem isso no estado de inocência, que é esse dirigir-se, né, a Deus por saber o Deus, né, quais são as determinações dele. Então ele é capaz de obediência, porém não quer. Né? Então a vontade também é determinante nesse momento. Maria também. Então Maria, né, ela é criada, né, nesse estado de ser humano original, quer dizer, sem o pecado original, sem a mancha do pecado, porém, ela não é criada sem a vontade e sem a inteligência. Teria escolha. Então, assim que o Senhor diz, Maria, quem é? O anjo Maria. E, então, vou te contar uma coisa. Ela fala, faça-se em mim segundo a tua vontade, é justamente para mostrar que
novamente, a obediência do ser humano cumpre integralmente aquilo que a desobediência humana afasta. Né? Então a determinação da vontade é única. Eu quero e quero seguir a tua vontade. Né? Então a vontade do Senhor é elegida integralmente nesse momento. Mas poderia não ter escolhido. E se ela não tivesse escolhido, será que Deus, né? Deus não teria enviado o seu filho Jesus? Se ela não tivesse dito sim, Deus teria enviado o seu filho Jesus? Teria, gente? Não? Claro. Sei. Sim. Então é assim, ó. De qualquer maneira, Deus... Lembra que a gente falava? Eu não sei se foi na primeira, segunda aula, não lembro quando, mas a gente já falou sobre isso. Que o homem pode eleger vários caminhos, e não são os seus caminhos que determinam como Deus vai agir. Lembra? Quando a gente falava da onipotência divina. Não é? E a gente falava da onipotência divina justamente falando do mal. Não é? O mal está aí, por que Deus não faz nada? Deus faz, porque Ele é o único que pode tirar um bem do mal. Né? O único. Então, Deus pode até se utilizar dos caminhos que o homem elege, dos caminhos que o homem escolhe, das coisas que o homem faz, ainda nos seus aspectos de maldade, para realizar o seu plano amoroso. Mesmo assim. Né? Então, de algum modo, Deus converte os caminhos da humanidade para algo melhor. Né? Deus é o único que pode fazer isso. Né? Também Maria, ou também em qualquer outro momento da história, né? Se não fosse por Maria, Deus teria enviado o seu filho de um outro modo, seja para a redenção, seja para a revelação plena. Não pode esquecer disso. Porque Jesus não é apenas o Redentor. Ele é o Redentor e é o revelador. Ele revela. Ele é o ápice da revelação. Em Jesus foi revelado tudo que tinha para ser revelado. Não tem mais nada para ser revelado, gente. Já falei disso. Ninguém mais aqui espera uma nova revelação. E teve uma aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora revelou que... Cuidado, hein? Então a igreja diz claramente, não há mais nada a ser revelado para a nossa salvação. Então essas coisas que são chamadas revelações privadas, em nada acrescenta, em nada modifica, em nada amplia a revelação de Deus, dada em Jesus Cristo. Nada, viu? Nem Fátima, padre, nem Fátima. Mas nem Lourdes, padre, nem Lourdes. Mas nem Guadalupe, nem Guadalupe. Não há mais nada. Viu? Essas revelações são chamadas revelações privadas e o seu caráter é privado mesmo. É para aquele ali, ó, para alguns, que pode ser um estímulo de fé, diferente. Pode ser um estímulo de fé. Padre, mas em Fátima, toda aquela multidão que estava na praça viu o sol se mover. E daí? O que modificou a revelação de Deus? O que modificou? Falou alguma coisa melhor de Jesus? Falou alguma coisa maior a respeito de Deus? Falou? Não. Outra coisa importante, né? Se eu não acredito em Fátima, eu não sou mais católico? E aí, gente? Então, definitivamente, eu não preciso acreditar em nenhuma revelação privada para ser católico. Ai, padre, onde está isso?
Falo já, agora, nesse momento. Parágrafo 67 do Catecismo da Igreja Católica. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. O negócio que a gente vai escutar muito, depósito fidei, que é toda a herança que nós temos na nossa vida de fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela, ou seja, ajudar a viver da revelação de Cristo, com mais plenitude em uma determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Quer um exemplo? Os Mormons. Os Mormons, os irmãos Elder e as irmãs Sister da vida. É uma revelação nova. Então é assim, Jesus não bastou, veio um cara todo iluminado, de repente, um dia qualquer, falou assim, ai Senhor, o que a gente vai fazer hoje? Já sei, vou escrever um livro para os trouxas. Que horror não, mas é isso mesmo. Ele se sente o cara, entendeu? Ele se sente o cara, melhor que o próprio Deus Jesus Cristo, escreve um livro e os trouxas seguem. Né? É isso que acontece. Quem mais? Allan Kardec. Claro, ele reescreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Como Jesus é só um espíritozinho iluminado, peraí, que eu que sou o cara, só faltou ele falar, eu sou o próprio Deus aqui na Terra, vou corrigir o que esse carinha aí chamado Jesus fez. Foi lá e corrigiu, adequou segundo as suas conveniências o Evangelho. Né? Então é um carinha qualquer, que se sentiu bom bastante para poder explicar certas coisas e modificar aquilo que o Senhor disse. E tantas outras, podia dar uma série de exemplos aqui. Testemunho de Jeová, por exemplo, é outro. Ai, mas eles não usam a Bíblia? Usam, mas deturpam. Oi? Não, o islamismo não é nenhuma dessas que quis corrigir o livro. Mas aí teve um outro problema, não é? Jesus também não é ninguém, é só um profetinha aí qualquer, né? Quando Jesus perguntar, e os homens quem dizem? Maomé devia estar lá no meio também, né? Ah, e esse aí deve ser um profeta também qualquer. E aí, como se não bastasse, o cara mesmo acha-se bom bastante para poder ele escrever, né, um livro lá no deserto, porque ele não viveu com ninguém. Foi lá para o deserto, escreveu, falou assim, olha, agora está aqui a revelação. Né? As mulheres tudo nossa, quem quiser aqui, né? Vou justificar minha vida, tá ótimo. Né? Então foi isso. Também, nesse sentido também. Tá? Então veja, a igreja reconhece algumas revelações privadas, mas elas são estímulos de fé para determinada época. Não fazem parte do depósito fidei. Que é o depósito fidei? O que é? Sagrada Escritura, unida a quem? Ao magistério, unida a quem? À tradição e transmitida ao longo dos séculos pela igreja, através dos santos padres. Santos padres não quer dizer os papas, não. Também os papas, mas os santos padres que fazem parte da nossa história de fé. Tá? Bom, nessa história toda do pecado,
né? Qual é a relação que nós temos, então, com o pecado dos nossos primeiros pais? Como eu disse, todas. Um pecou, todos pecaram. Porque aí é transmitido, gente, está no DNA. Viu? Você nasceu, teu DNA está lá nos primeiros pais. Já é inclinado ao pecado. Inclinado ao pecado. Isso se chama a marca do pecado original. É essa inclinação que a gente tem para pecar. Né? Que muitas vezes é exercida também sobre a nossa vontade. O que é o pecado original? Então é um pecado que a gente cometeu? Não! Não é um pecado que a gente cometeu. Ele é vamos dizer assim, um estado, né? Um estado que nos faz querer muitas vezes o pecado. Então ele não é um pecado cometido, nem um pecado pessoal, mas ele é um estado maléfico. E justamente nós nascemos nesse estado maléfico. Aliás, é a pergunta do número 68 do Catecismo. Bom, esse estado maléfico que nós nascemos, então, faz com que a gente peque? É isso? Mas se a gente já nasce nesse estado, então a gente não peca já por natureza? Hein, gente? Hã? Não. Alguém é coagido a pecar? É? Exatamente. Ninguém é coagido. O número 69 do Catecismo fala bem isso. Somos coagidos a pecar pelo pecado original? Não. Todavia, o ser humano está profundamente ferido pelo pecado original e inclinado a pecar. Se o homem fosse coagido a pecar, ou se fosse da sua natureza, né? A sua natureza, ele naturalmente peca, né? Primeiro, a gente não teria responsabilidade nenhuma sobre nada. Né? Ah, Deus me criou assim, eu não tenho culpa, foi lá dos meus primeiros pais, não tem nada a ver com isso, a culpa é deles. Entendeu? Então, se eu fosse coagido a pecar, não existiria responsabilidade. Em primeiro lugar. E depois é assim. Olha que coisa interessante. Se a gente realmente fosse desse modo, coagido a pecar, sabe o que aconteceria? Aconteceria o seguinte. Né? Quando a gente visse qualquer situação, sei lá, você vê Hitler matando um monte de gente. Mata 1, mata 2, mata 50, mata 1000, mata 100.000, mata 200.000, vai matando. Fia lá. A gente olharia para ele e falaria assim, ai, mas também, coitado, é pecador. Né? Porque é desse jeito que a gente faz, gente. Quantas vezes a gente faz desse jeitinho? A gente erra, aí a gente fala assim, ai, mas a gente é pecador, né? Quem não é? Quando a gente está dizendo isso, a gente no fundo está querendo se isentar da responsabilidade. A gente não é pecador. O pecado adentrou a humanidade, é muito diferente. Ser pecador significa pertence ao meu ser, no meu estado, não é? De natureza física e natureza espiritual, pertence a todo esse ser o pecado. Que significaria o quê? Eu fui criado, não a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do pecado. Por isso que eu poderia dizer, eu sou o pecador. Você também é, todo mundo é. Não é, gente? Não é? Não é, não! Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos coagidos ao pecado. Viu? Por isso nos responsabilizamos pelas coisas que fazemos. Tá? Bom, encerramos aqui toda essa questão do Deus Criador e entramos no segundo capítulo, que é o creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Pergunta 71.
do YouCat. Pergunta 71 do YouCat. Então, a partir do 71 é que a gente vai falar. Primeira coisa que é bom a gente saber é qual é a fonte revelada do conhecimento de Jesus Cristo. Primeira delas são os evangelhos, tá? O evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Palavra evangelho é uma palavra grega que quer dizer uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus. Jesus é a boa notícia. Né? Ele é o centro do evangelho. Tudo o que os evangelhos falam diz respeito a quem? A Jesus. Aos seus feitos, à sua vida e ao conhecimento que nós somos chamados a ter dele. Então, se tem alguma coisa que nós podemos dizer a respeito de Jesus, está nos evangelhos. Tá? Então, os evangelhos são essa narrativa a respeito de Jesus, o Filho de Deus. O próprio Jesus recebe esse nome a partir também de uma revelação. Quando o anjo diz o nome que ele vai receber, qual é o nome que o anjo fala? Ele deverá se chamar Jesus. Oi? Ele se chamará Jesus. Yehoshua. Yehoshua. Que quer dizer Jesus, né, mesmo. No hebraico quer dizer o Salvador. Ou quer dizer Deus veio salvar, ou quer dizer Deus Salvador, ou quer dizer Deus salvou o seu povo, né? Tá aí tudo nesse âmbito. Deus salva, né? Então, o nome que, interessantemente, o livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer, não há nenhum outro nome para a salvação, porque não existe nem debaixo do céu um outro nome, nem sobre a terra, um nome que seja realmente para a nossa salvação. E o nome é Jesus. Tá? Então esse elemento é o elemento central da nossa salvação. O nome dele é o nome que nos salva. Tá? Por isso que, vamos dizer assim, o nosso anúncio central missionário é justamente dizer o nome dele. O nome dele é Jesus, que para nós é salvação. Deus veio para salvar. Esse é o anúncio central da fé. A gente poderia dizer que é o anúncio querigmático. Querigma quer dizer esse anúncio primeiro, a notícia mais importante. Qual é o anúncio querigmático? Jesus, que quer dizer Deus salva. Deus veio salvar o seu povo. Tá? E associado ao nome de Jesus, vem um título. Qual é o título? Cristo. Gente, pelo amor de Deus, insisto muito nisso. Cristo não é o sobrenome de Jesus. José não era José Cristo e Maria Maria Cristo e depois nasceu Jesus. Vamos registrar com o sobrenome Jesus Cristo. Cristo é um título. Título. Aliás, título grego. Christos em grego quer dizer ungido. Que em outras palavras, traduzindo, significa o Salvador. Ou no hebraico significa o Messias. Tá? Então é um título.
Quando os homens veem Jesus, reconhecem nesse Jesus quem? O Cristo. É a pergunta de Jesus, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, capítulo 8 do Evangelho de Marcos, de Lucas eu não me lembro, mas a pergunta que Jesus faz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, ou tu és o Messias. Então é uma profissão de fé. Nós olhamos para Jesus e reconhecemos nele o nosso Salvador. Tá? Mas nós proferimos, nós dizemos, confessamos com a nossa fé: creio em um só Senhor, não é isso? Creio em um só Senhor, ou seja, não há outro Senhor. A palavra Senhor em grego é Kyrios, é o mesmo Kyrie que aparece logo depois do ato penitencial, Kyrie eleison. Aliás, deixa eu fazer uma pequena correção, né? Porque tem música por aí que canta errado, viu? Tem gente que fala Kyrie eleison. Não tem Kyrie, tem Kyrie. Kyrie. É importantíssimo isso, é um vocativo no grego. Não tem uma contração do i com e e vira i, igual a gente fala em português. É Kyrie eleison. Viu? Que Kyrie é um vocativo, o Senhor, é um chamamento. Né? Senhor, tem piedade. Então, Kyrios e Kyrie, creio em um só Senhor, creio em um só Kyrios. E não é nenhum outro, não é o imperador, não é uma coisa, não é o dinheiro, não são os poderes desse mundo, não são as honrarias dadas pelos homens, nenhuma dessas coisas. É um só Senhor, Jesus Cristo. Entendido essa parte, gente? Entendido? Creio em um só Senhor. Em outras palavras, a palavra Senhor é uma palavra contrária a uma outra que a gente não gosta muito. Sabe qual é a outra? Sabe? Qual é a outra palavra? Contrária a Senhor? Servo. Mas vamos usar uma palavrinha um pouquinho mais pesada, porque é ela que nos interessa. Escravo. Creio em um só Senhor significa reconhecer-se como escravo. Mas, como diz São Paulo, é um escravo por vontade, viu? São Paulo fala isso. Né? Eu quis me tornar escravo. Não é que alguém o fez escravo. Deus não faz a gente escravo. Deus não faz a gente servo. A gente é livre completamente. Então, querer tornar-se um escravo significa submeter-se à vontade de quem? Do seu Senhor, do seu Kyrios. Só para a gente lembrar, no início do cristianismo, praticamente um dos únicos que recebia o título de Kyrios, sabe quem era? O imperador ou seus delegados. Não é? Às vezes, nas casas mais abastadas, também se tinha o senhor da casa. Né? O senhor da casa, no qual todos os outros tinham que submeter à vontade do senhor da casa. Mas os cristãos começaram a dizer diferente. Não há outro senhor. Para nós, o único senhor é Jesus Cristo. Jesus, que eu digo, ungido, o Salvador. Cristo, que quer dizer... Aliás, Jesus quer dizer não ungido, quer dizer o Deus que salva, Deus que veio para salvar, em uma pessoa específica, que é Ele, Jesus, e Cristo, que quer dizer ungido, né, quer dizer o Salvador, o Redentor, né, quer dizer, enfim, aquele que veio realmente para cumprir a messianidade prometida por Deus.
Então, isso significa Jesus Cristo. Creio em um só Senhor, quer dizer, não há outro Senhor que eu coloco no lugar, mas é esse único, Jesus Cristo. Interessante que o Yucat vai trazer na pergunta 75 bem essa resposta, né? Que está no capítulo 13, versículo 13 do Evangelho de João. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Né? Basta a gente lembrar que é um dos textos que faz parte da Semana Santa. Né? Bom, continuando o nosso credo, a nossa profissão de fé, a gente diz: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito. Olha, gente, essa palavra é muito forte. Unigênito. O que dá a entender essa palavra? O que dá a entender? Não é só único. Unigênito. É o único gerado. Aquilo que a gente fala ser o filho único, significa o único gerado. Eu já vou entrar no problema da geração, né? Não vou tratar aqui ainda agora, mas já vou entrar já no problema da geração. Não sei se ainda hoje ou na próxima aula, né? Mas já eu falo da geração. Unigênito já significa isso, é o único gerado. Tem outro filho? Tem? Ai, padre, eu não sou filho de Deus. Não. Não é. Unigênito, não. Gerado, não. Né? Você é uma criatura. Sinto muito, gente. Vocês foram criados. Deus fez você aparecer de onde você não existia. O Filho unigênito existiu desde todo sempre para todo sempre. Viu? Filho unigênito existiu desde todo sempre para todo sempre. E a palavra unigênito quer dizer isso, é o único gerado. Normalmente a gente usa para traduzir o único filho, ou filho único. Mas ao pé da letra, unigênito quer dizer o único gerado. Mas tem um outro sentido que é ainda mais forte, é o único gerado em unidade com o Pai. Em unidade com o Pai. Quer dizer, aquilo que o Pai tem, o Filho tem. Filho unigênito significa aquilo que o Pai tem, o Filho tem. É muito diferente de nós que temos filhos. Eu não tenho, desculpa, né? Mas os homens, os seres humanos que têm filhos, não é? Os filhos não têm a mesma coisa que o pai. Tem uma coisinha do pai, uma coisinha da mãe, não é? Depois, quando o pai morre, é uma ou outra coisa que resta. Não tem tudo. O filho unigênito significa tem tudo do pai, porque é um com o pai. É isso que significa o filho unigênito. Tá? Bom, aí nós dizemos no símbolo niceno-constantinopolitano. Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de quando? De todos os séculos. Quer dizer, antes do tempo. Nascido do Pai, quer dizer que então um dia estava o Pai e depois ele nasceu? E quem era a mãe? Não era o Espírito Santo. Quem era a mãe de Jesus, nascido do Pai antes de todos os séculos? Não tem mãe. Essa coisa que nós dizemos, nascido do Pai antes de todos os séculos, quer dizer que o próprio Jesus não é que tem proveniência. Proveniência no sentido de que o Pai veio primeiro, o Filho veio depois. Então o Pai existia, né, no ano 100.000 e o Filho apareceu no ano 10.000. Viu? Não é isso.
Quer dizer que entre o pai e o filho existe uma relação. É isso que quer dizer o nascido antes de todos os séculos. Quer dizer que para o pai, o filho sempre foi filho. Isso dá para a gente perceber num outro tipo de coisas. Quer ver uma coisa? A gente acha que entre pai e filho, o pai existe antes do filho, não é isso que a gente acha? Não é, gente? É, não é? Só que não é bem assim. Quando é que o pai é pai? Pai é pai antes do filho existir? Alguém aqui é pai? É? Por que que não são pais? Porque não tem filho, gente. Você só vai ser pai simultaneamente. Simultaneamente quando? Quando aparecer o filho. Agora traduz isso para a eternidade. Deu para entender como é o pai e o filho? Deu, gente? Se não deu, eu explico de novo. Não deu ainda? Vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte. A questão de ser pai e ser filho não é ter um primeiro e um segundo. A questão de ser pai e ser filho é simultânea. Por que é simultânea? Porque só há pai quando há o quê? Quando há filho. Deu para entender? Aí eu falei assim, bom, a gente conhece isso no decurso do nosso tempo. Eu falei, agora vamos transferir isso para a eternidade. Só há pai porque há filho. E isso independe do tempo em Deus. O filho é filho eternamente. Por isso que é nascido antes de todos os séculos. O que significa que ele é filho eternamente, antes de todos os séculos. E o pai é pai eternamente, antes de todos os séculos. Não houve um momento em que o filho não era. E o pai já era. Pai e filho são e sempre serão, desde todo sempre para todo sempre. Tudo bem até aqui? Então, nascido do pai antes de todos os séculos. E aí nós dizemos uma coisa que é muito bonita. Para aqueles que acham que Jesus não tem nada de Deus, a igreja fez questão de afirmar. O quê? Deus de Deus. Luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Essas três afirmações, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, é justamente para que não fique nenhuma sombra de dúvida de que em Jesus, que Jesus é Deus de verdade. Jesus não é um semideus, Jesus não é um Deus pela metade, por isso que Jesus não provém, vamos dizer assim, temporalmente do Pai. O que quer dizer provir temporalmente? O Pai já existia, e aí num determinado tempo, o Pai falou assim, o que eu vou fazer? Estou tão sozinho quanto o Pai, já sei, vou fazer meu filho. Plim, fiz meu filho. Oh. Ou então Deus fez assim, né? Meu filho. Os filmes nos estimulam muito a imaginação, né? Então Deus não tirou do seu estômago o filho. Né? Deus não fez aparecer o filho de alguma coisa. Tá? O filho é filho eternamente e o pai é pai eternamente. Né? E o filho é da mesma constituição do pai. É Deus tal como o pai é Deus. É luz tal como o pai é luz. É verdadeiro tal como o pai é verdadeiro. Não tem coisa faltando nele para ser Deus. E aí a igreja fez uma distinção essencial para a nossa fé. Qual é a distinção? Geração e criação. Por isso que a igreja diz, ele é gerado
não criado. Vamos lá. O que é a criação mesmo, gente? Criação significa do nada eu faço algo. Então, por isso que não foi assim. O pai não estava lá sozinho e falou assim, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer um filho. Fiz o filho agora. Nem fez assim, olha, o que eu vou fazer agora? Vou tirar de mim um filho. Cicatriza logo. Não é? Deus não faz isso. Então, o filho é gerado, ou seja, significa que o filho, ele tem uma relação, né? Ele tem uma relação e a sua vida é alimentada por essa relação que existe com o pai. Tá? A geração significa isso. A geração ela pode ser eterna. A criação não. A criação tem que ter um start. Foi agora. Deu para entender? A geração é eterna. Significa que o filho é filho eternamente. A fonte dele ser filho é quem? Quem, gente? O pai. E a fonte do pai ser pai, quem que é? É o filho. Deu para entender? Porque é possível compreender geração diferente da criação. Então ele é gerado, não criado. Ora, a igreja completa. De que modo? Da mesma substância, quer dizer, consubstancial. O que é consubstancial? Da mesma substância. Ou seja, qual é a substância do Pai? Qual é a substância do Pai? Divina. Qual é a substância do Filho? Divina também. Então o Pai tem que ser chamado o quê? Deus. O Filho tem que ser chamado o quê? Deus também. São da mesma substância. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida, gente? Está muito teórico, a cabeça não acompanha? Hein? Tique e o teco está funcionando ainda? Se não tiver, dá uma chacoalhadinha assim que eles voltam, pegam no tranco, né? Mas só um pouquinho, porque senão eles pulam para fora, você sabe. Entendeu? Bom, então, até aí, toda essa primeira parte, consubstancial ao Pai. E aí a gente vai para uma outra questão da nossa fé, não é? Por que Deus, que é da mesma, no caso de Jesus, que é da mesma substância do Pai, que é Deus de Deus, que é luz da luz, que é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Por que ele vem justamente a esse mundo e assume a carne humana? O que significa assumir a carne humana? Encarnar-se. Prestem bem atenção. Encarnar-se, quer dizer, entrar dentro da onde? Da carne. Não é reencarnar-se, viu? Ele não foi carne um dia, agora voltou e foi carne de novo. Ele é Deus e Deus entrou dentro da onde? Dentro da carne humana. Por quê? Por quê, gente? Porque sim. Nunca viram, nunca, né, ouviram essa resposta? Né? Porque sim. O credo vai dizer, por nós e para a nossa salvação. Por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus,
e se encarnou. Qual é a razão de Deus querer assumir a carne humana? Querer. Ele quis. Não é? Isso é parte da vontade divina. Por que que Deus quis assumir a carne humana? Por nós e para a nossa salvação. Gente, Deus a todo instante falou com os homens por meio de sinais, por meio de gestos, por meio de manifestações, por meio dos profetas, restaurou e restabeleceu a aliança. Mas tudo isso era feito por quem, gente? Pelos homens. De modo que todas as alianças feitas pelos homens são incompletas, ineficazes. Ineficazes. Então Deus quis encarnar-se para a nossa salvação. Então, se tem alguma coisa que Deus faz, é para a nossa salvação. Vamos pegar o número 76 do Catecismo? Ele diz no número 76, por que motivo Deus se tornou homem em Jesus? A resposta está no credo, né? E por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Aliás, também a mesma leitura que nós ouvimos e que eu já falei nessa aula de hoje, não é? Ele, sendo de condição divina, não fez do seu ser uma usurpação, mas assumiu a condição de um escravo, rebaixou-se, assumindo a condição de escravo, né? Vindo na carne humana e levando isso às últimas consequências, que é a morte de cruz. Então isso nós completamos justamente por meio dessa profissão de fé. Foi por nós homens e para a nossa salvação que desceu dos céus. Então, através de Jesus Cristo, Deus reconciliou-se com o mundo e redimiu a humanidade do cativeiro do pecado. Como também diz São João, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, quando Jesus assume a carne humana, até que hora que a gente vai? Dá um tempinho então ainda, né, para eu falar, porque esse assunto que eu vou entrar agora é bem importante, tá? Então, e aí esse é o último assunto que eu vou tratar hoje. Quando Deus assume a carne humana, Deus se torna o quê? Vamos lá, gente. Se torna o quê? Homem. Prestem bem atenção nisso. Deus se torna o quê, gente? Repitam comigo. Homem. Homem. Tá? Alguém tem dúvida disso? Não. Alguém acha que Deus, ao se encarnar, se tornou um super-homem? Hein? Não. Tem dúvida? Só está pensando ainda, né? Deus não se tornou, ao assumir a carne humana, ele não se tornou super-homem. Ele tornou-se homem inteiramente. Se ele fosse um super-homem, no dia que teve a perseguição de Herodes, sabe o que ia acontecer? Fica por aqui, pega nada não, gente. Maria olhar para José, José olhar para Maria, deixa matar as criancinhas, o nosso está garantido já. Né? Podia ter morrido na perseguição? Podia. Ué, você acha que Maria e José fogem por quê? Se não é para preservar a vida do menino. Não é não? É ou não é? Entenderam, né?
Cresceu. Foi lá para o deserto, gente. Passou 40 dias, 40 noites, jejuando. Não comer nada, não. Aí o diabo aparece e ele fala assim, seu bobinho, você acha que eu estou com fome? Eu sou Deus, meu, qual é? Passo fome, não. Ou você acha que ele não estava com fome? Tava. Aí é a arma do tentador. Pegar justamente a fragilidade humana. Tá com fome? Manda. Eu sei, olha, no fundo eu sei que você pode. Eu sei que você pode. Manda que essas pedras se transformem em pães. Plim, 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 plim. Tá aqui a varinha de condão. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu te darei tudo isso. Vou até fazer você participar do Big Brother, da Fazenda. Você vai ficar famoso. Eu tenho certeza que você vai ganhar R$500 mil lá dentro. Não é? Você vai passar na rua e vai ser uma subcelebridade. Né? Que tal? Não. Não. Né? Então, por quê? Porque ele era Deus? Foi facinho, né? Você não acha? Hã? Não. Então, isso é imprescindível para a nossa fé. Quem diminui a humanidade de Jesus em detrimento da sua divindade, não reconhece o valor do sacrifício. Entendeu? Então, quando Deus desce do céu e assume a carne humana, ele passa por tudo que o homem tem. E não em menor grau. Não em menor grau. Desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Quais pequenas coisas? Precisava mamar, gente. Você acha que ele não mamou? Ué, como foi alimentado? Ah, não, porque ele era um espírito iluminado, logo ele vivia do quê? De luz. Jesus fazia fotossíntese, ele ficava lá. Olha lá, ó, fazendo fotossíntese, crescendo. Crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Não, gente. Precisava mamar. Fazia xixi, fazia cocô, cresceu, chorou, aprendeu a falar. Ou alguém acha que ele já vinha com consciência infusa? Nasceu e de repente ele falava, o reino do meu pai não é desse mundo. Tinha lá 1 ano. Ele já, na realidade, ele já nasceu andando, né? Ele já apareceu e já estava na manjedoura esperando os 6 magos. Quando os 6 magos apareceram, que Deus os abençoe. Tá, sim? Não. Não, também não foi assim. Tá? O que é a sorte humana que fala quem onde? O que é a sorte terrena quem onde, gente? Na pergunta 76, vamos só ver aqui. Em Jesus, Deus assumiu a nossa carne humana mortal, participou da nossa sorte terrena, é isso mesmo. A nossa sorte terrena é isso. Ser, né, submisso a todas essas coisas. Todas as coisas que nós estamos submetidos. A morte, a chuva, tempestade, tribulações, coisas boas e ruins. Oi? Mas, rapaz, eu estava esperando essa pergunta hoje. Como é que Jesus nasceu? Né? Como é que Jesus nasceu? Né? Primeiro ela marcou o parto, chamou o cirurgião,
plástico, né? Então nós dizemos, né, sancta inviolata. O que é a sancta inviolata? A palavra latina para dizer, não houve violação nenhuma nela. Por causa de Jesus, né? Como Jesus nasce e Maria continua permanecendo virgem, isso é mistério. A gente não consegue explicar com a totalidade da nossa racionalidade. Mas a igreja declara que Maria permanece virgem não é só na sua alma, é na sua alma e no seu corpo, integralmente. Né? Maria permaneceu virgem de alma e corpo, integralmente. Isso que significa o mater ou sancta inviolata. Quer dizer, não houve violação nenhuma em nenhuma parte. Foi parto normal, foi cesárea, como foi? Só Jesus sabe. Fórceps não, né? Não teve fórceps para Jesus nascer. Tá? Assim como para nós ainda permanece um mistério muito grande a sua ressurreição. Como acontece a ressurreição do corpo inteiro de Jesus? Né? Entende? Tá? Onde que eu estava mesmo antes disso? Então, não diminui a humanidade de Jesus, né, em detrimento da sua divindade. Ou seja, a divindade de Jesus reside na sua humanidade integralmente. Ou seja, Jesus é homem. Quantos por cento? 100%. Então sofre. Sofre. Padece. Padece. Morre. Morre. Tudo. Tudo. É que a gente vai ver que o pecado não faz parte da nossa humanidade integralmente. Senão a gente teria sido criado pecador, não fomos. Não é? Então o pecado ele adentra. Né? Adentra, mas não faz parte originalmente da humanidade. Então, tem uma coisa que, contra as afirmações que a igreja começou, alguns da igreja começaram a fazer, é assim, se ele é Deus, a humanidade dele não podia ser 100%. Tinha que ser só um pedaço. Mas se ele é o homem inteiro, então ele não podia ser Deus. Então o que aconteceu? A essa união da divindade com a humanidade dá-se o nome de união hipostática. Nome feio, né, gente? Mas o significado é bonito. O que é união hipostática? A plenitude da divindade de Deus reside na plenitude da divindade da humanidade de Jesus. E a plenitude da humanidade de Jesus reside na plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus, a totalidade do ser divino é a totalidade do ser humano. E a totalidade do ser humano é a totalidade do ser divino. Como a divindade, então, se misturou em Jesus, foi lá, Deus entrou na carne humana, aí pegaram um mixer, enfiaram dentro do liquidificador, deram uma batidinha, aí misturou tudo, né? A divindade ficou meio misturada com a humanidade, de modo que a gente não sabia bem que era humanidade, que era divindade, ora era humanidade, ora era divindade. Foi isso? Não. Não houve liquidificador e não foi batido no mixer. Né?
Então não estava misturada. E também não estava separada, de modo que 50% fosse homem, 50% fosse Deus, para dar o quê? Para dar o 100% dele. Então não há nem separação e nem mistura. A totalidade da divindade é a totalidade da humanidade. Então vale a pena ler a resposta no número 77. A igreja precisou de muito tempo e esforço para conseguir expressar a relação entre a divindade e a humanidade em Jesus Cristo. Divindade e humanidade não são rivais, de modo a que Jesus só parcialmente fosse Deus ou só parcialmente fosse homem. As dimensões divina e humana também não estão misturadas. Deus, em Jesus, não tomou só aparentemente um corpo humano, que é a heresia docetista, tá? Em que Deus aparentou-se de homem. Tomou uma aparência humana, mas no fundo ele era Deus. Então, quando foram crucificá-lo, ele falou assim: que bom que agora eu estou salvando a humanidade. Mais um prego, por favor. Que bom que eu estou salvando a humanidade. Passe-me a lança do lado. Né? Quer dizer, não era uma aparência de homem, que no fundo ele era Deus. Era plenamente homem. Tá? Isso é o docetismo, viu? Que acha que é só uma aparência. Ele tornou-se realmente homem. Além disso, a pessoa divina e humana não corresponde a duas pessoas distintas. Ora ele era Deus, ora ele era homem, que é uma outra heresia, chamado nestorianismo. Finalmente, a natureza humana não foi totalmente absorvida pela natureza divina, que é o monofisismo. Tá? Contra todos esses erros, a igreja sustentou a fé de que Jesus, Cristo, é conjuntamente, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A famosa expressão nem separadas nem misturadas, que foi tecido pelo Concílio de Calcedônia em 451, não procura explicar o que é superior à compreensão humana, mas determinar os pontos angulares da fé. Ela aponta a direção em que pode ser procurado o mistério da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que ele fez é plenamente humano. Tudo que ele fez também é plenamente divino. Deu para compreender? Alguma dúvida, gente? Hein? Não. Se apaixonar. É. É por causa da Maria Madalena, né? Todo mundo fala. Né? Então, absurdo, mas se a gente chega a pensar, é porque não é tão absurdo assim, né? Então, plenamente humano significa tudo aquilo que é próprio da humanidade ele faz. Tudo. Tudo que é próprio da humanidade, ele é passível de fazer e ele é capaz de fazer. Entendeu? Agora, a gente tem que reduzir, não pode reduzir essa palavra paixão a um sentimento por alguém. Porque a gente hoje acha que paixão é aquela coisa avassaladora, né, que nos prostra nos pés de alguém, pararará. Paixão é uma palavra grega que vem de pathos, pater, né, cujo sentido mais profundo é padecer.
né? É arrancar de si. Ele se apaixonou pela humanidade. Ele se apaixonou pela igreja, que é sua esposa querida. Por quê? Ele arranca de si por causa da esposa querida. E se sacrifica por causa dela. Tá? Ah, quelque chose de plus? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,